Olá, viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Inov Talks. Hoje connosco está o Tocha da Angels Way. Olá, Tocha, antes de mais, bem-vindo e obrigado por teres Olá, aceito o João, muito convite. obrigado. É um prazer estar aqui. Desde já dizer a todos que nos ouvem, portanto, o Tocha provavelmente já todos te conhecerá, é desde logo um dos teus projetos e se calhar já vais ter a oportunidade de nos falar aqui um pouquinho dos vários projetos que tens estado envolvido. É um projeto de referência para mim que é o Bitalk, portanto, se não o principal podcast a nível nacional na área também da inovação, da tecnologia, etc. Portanto, é desde logo também um projeto que eu sigo e inspirador para também eu ter criado este projeto. E, portanto, eu diria que esse é um dos teus projetos bem-sucedidos, mas não é o único. E, portanto, gostava que fizesses aqui um pouquinho a contextualização de quem é o Tocha e de que modo tem vindo a contribuir também para este ecossistema da inovação, da promoção de empresas de base tecnológica. No fundo, qual tem vindo a ser o teu papel nos diferentes projetos ao longo Vamos do a tempo? isso. Então, começando assim um bocadinho pelo início, também não sendo muito extensivo, mas para dar um contexto do que é Olicipway. Portanto, eu trabalho na Olicipway. Olicipway é um investidor early stage em negócios. Portanto, somos um bocadinho diferente dos tradicionais fundos de VC, os fundos de Venture Capital, que investem em startups. Normalmente um fundo de Venture Capital tem alguém que está a gerir o fundo, uma ou mais pessoas, que vão angariar dinheiro exterior, portanto, dinheiro de investidores que querem investir esse dinheiro, querem alguém que gira esse dinheiro, e esses fundos depois gerem esse dinheiro desses investidores, investindo em startups e empresas de rápido crescimento. Nós na Licipay somos um bocadinho diferente nesse sentido, porque não temos um fundo, ou melhor, não temos dinheiro de exterior. O que nós criámos foi uma comunidade, temos uma comunidade de cerca de 50 empresas, onde dessa comunidade fazem parte daquilo que nós chamamos os profitable businesses, portanto, empresas de negócio mais tradicional, menos inovadoras, menos startups, mas que estão no mercado estabelecido e de onde conseguem retirar um lucro. Portanto, nós somos shareholders nessas empresas, recebemos parte do lucro que elas gerem, e depois agarramos nesse lucro e reinvestimos em mais negócios, em startups Web 2 e também no mundo Web 3. Portanto, nós fomos crescendo assim de uma forma mais bootstrapped, usando um termo mais de startups, fomos criando várias empresas, e foi crescendo o grupo e acabamos agora com cerca de 50. Portanto, atuamos na área inicial das empresas, sejam negócios mais tradicionais, sejam startups Web 2 que querem crescer com sucessivas rondas de investimento, sejam startups Web 3 que desenvolvem protocolos e andam no mundo Web 3 nos criptocenas a crescer também. E, portanto, o nosso objetivo é suportar os empreendedores com esta comunidade OW que nós temos, onde nós não investimos em concorrentes para manter a comunidade saudável e onde toda a gente conhece bem os negócios uns dos outros e entre ajudam-se nos vários desafios que têm, lá está, porque não são concorrentes. E dessa forma procuramos trazer valor às pessoas, não só do nosso know-how, mas também do know-how das pessoas extraordinárias em quem a gente investe. Né? Nós investimos nas pessoas porque confiamos nela, acreditamos nelas e, portanto, também queremos que elas utilizem o seu know-how para ensinar outros empreendedores, porque a gente também confia. E assim vamos criando uma comunidade e uma entreajuda muito forte, focada em Portugal. Portanto, a gente só investe em Portugal, focado nas primeiras rondas de investimento. Nós estamos sempre no início das empresas e é isso que vamos desenvolvendo na Alice Play. Paralelamente, já falaste, o Bitalk nasceu numa ótica de nós queremos passar para fora o feedback que nós dávamos aos empreendedores. Portanto, nós falamos com os empreendedores e como estamos a dedicar aquele tempo, pensamos, epá, já que estamos aqui, mesmo que a gente não vai investir, ao menos vamos dar valor. Né? Portanto, vamos dar a nossa opinião, vamos dar aprendizagens que nós tivemos, tentar passar know-how e queríamos, de certa forma, exteriorizar essas conversas que nós tínhamos, mas os empreendedores não acharam muita piada de, num pitch inicial, estar a gravar e a publicar com toda a gente, então acabámos por fazer uma forma um bocadinho diferente, portanto, convidamos pessoas do ecossistema e discutimos temas atuais, de negócios e etc. Já agora, já para fazer todo o picture. Com base nesta comunidade OW que nós temos estado a construir nos últimos 10, 15 anos, nós notamos que as pessoas tinham muita necessidade desta questão da comunidade e de fazerem parte de digamos, uma comunidade onde tens pessoas que pensam como tu, que pensam nos mesmos problemas que tu, que te podem ajudar. E é um bocado daí que nasce a Angels Way, que é como é que nós deixamos todas as pessoas também poderem fazer parte de uma comunidade e também poderem investir em startups. E foi aí que lançamos um fundo de investimento, agora mesmo um fundo, onde vamos angariar cerca de 1 milhão de euros para investir em 20 startups e onde toda a gente pode investir com um ticket muito pequeno, mas acima de tudo participa em todas as tomadas de decisão e todos os processos do fundo. Portanto, encontrar startups, discutir as startups, fazer due diligence, investir nelas e depois apoiá-las. Todas as pessoas participam nisto. Queremos criar uma grande comunidade
de investidores, empreendedores, todo tipo de pessoas que queiram estar interessadas nesta área e queiram aprender, para trazerem valor. Portanto, estes são essencialmente os três grandes projetos que eu estou a trabalhar. Portanto, na área de investimento com a Licipay, criação de conteúdo com o Bitalk digamos, ajudar um bocado o ecossistema e também criar um fundo de investimento que é Angels Way. Certo, muito bem. Bem, e já lá vamos ao tema da Angels Way. Tenho aqui uma questão relativamente ao Licipay. Vocês promovem aquilo que falavas há pouco, a nível de comunidade, promovem que as pessoas dentro das empresas que vocês, das vossas participadas, troquem, se conheçam e troquem experiências umas entre outras, porque isso parece-me interessante e nem sempre comum. É, e é muito difícil de fazer. Portanto, tu forçares uma comunidade, que é o que as marcas normalmente procuram fazer, né? Forçares uma comunidade pela questão de teres uma comunidade em si, não funciona. E no nosso caso foi também foi um bocado orgânico, né? Nós nunca pensámos no início, quando estávamos a investir, vamos criar uma comunidade. Eu acho que o que acabou por acontecer é, como nós não somos um fundo e nós temos liberdade um bocado de investir no tipo de empresas que nós queremos, nós acabamos por nos rodear de pessoas que nós próprios admiramos e pessoas com quem nós gostamos de estar. Ok? E isso o que aconteceu? À medida que íamos investindo em pessoas, são pessoas com quem nós gostamos de estar e, por ordem das coisas, eventualmente essas pessoas também haveriam de gostar umas das outras porque temos partilhamos os mesmos valores. E portanto esta comunidade acabou por crescer assim um bocado organicamente. As pessoas criam amizades e quando tu crias amizades e estás a falar com os teus amigos, epá, também falas dos teus problemas. E se os teus problemas é crescer uma empresa, né? O teu amigo há de dar a opinião dele sobre as coisas que ele viveu e sobre o que é que ele sugere. Isso acaba por trazer muito valor porque não há ali uma necessidade de partilhar, não é? As coisas vêm naturalmente pela questão de amizade e pela questão de haver ali uma comunidade orgânica a ser criada. E realmente não há muita coisa desse género. E é também um bocado por causa disso que nós queremos fazer Angels Way, é criar estas comunidades que eu acho que são, pá, ajudam muito qualquer empreendedor que está a começar a encontrar os problemas que são um bocado iguais em todas as empresas, né? Tu podes estar a fazer uma coisa para pet ou uma coisa em B2B, há muitos problemas que são semelhantes, ainda que o teu produto seja completamente diferente e a área seja diferente. Certo. Portanto, o valor é incrível. Sim, então, indo então ao tema da Angels Way. Bem, este é, no fundo, o primeiro fundo comunitário, não é? A nascer em Portugal. E por fundo comunitário entenda-se participar pela comunidade, não é? Não é pela comunidade europeia, não é? Ao contrário da... Nós estamos muito habituados a ouvir o termo fundo comunitário nessa lógica, não. É mesmo que um conjunto de pessoas, não é? E esta é desde já uma das questões. Pessoas, empresas, como é que isto vai funcionar, não é? Porque na verdade está em construção. Qual é o que é que isto traz de novo? Àquilo que é portanto, o mercado de VC em Portugal. Pensando um bocadinho nessa lógica. O que é que a Angels Way vai fazer diferente daquilo que existe, porque é desde logo um projeto inovador, pelo menos a nível nacional. Eu acho que a primeira coisa que salta logo à vista e que é mais clara tem a ver com pessoas que já tenham tido experiência em serem LPs, portanto, os investidores privados que colocam dinheiro nos fundos. Tu reparas claramente que a tua interação com um fundo de investimento é bastante limitada. Portanto, existem pessoas que estão a gerir o fundo, essas pessoas é que tomam as decisões e tu, como LP, pá, recebes uns reportes, de vez em quando pedem-te a tua opinião, mas não tens uma participação ativa na operação do fundo. E é um bocado isso que nós queremos trazer na Angels Way. E, portanto, para isso, nós retiramos um conceito que existe em Venture Capital, que são as management fees. Portanto, qualquer fundo cobra uma percentagem, por exemplo, 2% do dinheiro que angariou anualmente. E, portanto, 2% do dinheiro que ele angariou anualmente vai utilizar para despesas correntes da equipa, essencialmente para encontrar boas empresas, acompanhar as empresas, não é? Para Certo. meter o dinheiro a trabalhar. E nós quisemos eliminar essa fee, portanto, não há management fees na Angels Way, e para compensar esse trabalho que nós, esse custo que nós não vamos ter para ter trabalho, passamos o trabalho para as pessoas que são investidoras na Angels Way, dizendo, olha, tu como investidor do fundo podes fazer tudo o que um gestor profissional do fundo faz, que é procurar empresas, analisar empresas, discuti-las, decidir se queres investir ou não, né? E depois acompanhá-las depois de elas serem investidas. E tu, como investidor do fundo, com apenas 1.200 euros, tens acesso a todo esse processo. Okay? Feito numa plataforma digital, obviamente nós estamos a falar à volta de 500 pessoas no fundo, portanto é muita gente, é preciso tecnologia para conseguir gerir estas pessoas, e portanto temos tecnologia que ajuda todas as pessoas a participarem no processo e com isso nós acreditamos, temos muitas cabeças a pensar, vamos conseguir tomar melhores decisões do que só duas ou três pessoas a gerir um fundo.
E, portanto, eu acho que essa é a coisa mais marcante que traz na alteração da lógica de VC. Pá, e depois tens este mix que eu estava a falar da comunidade, né? Portanto, nós temos muito esta questão de trazer pessoas que depois eventualmente vão criar relações com elas próprias, né? E vão criar empresas, ou vão investir juntos, ou vão fazer seja o que for juntos, porque se conheceram nesta comunidade, né? Estes são os nossos dois principais objetivos: deixar as pessoas participar na operação diária do fundo e criar uma comunidade de pessoas que pensem em inovação, que pensem em tecnologia, em empresas e queiram aprender mais sobre isso. Certo. Mas irá haver uma equipa de gestão Sim, associada ao fundo, não é? Portanto, não sim, existem até as porque comissões, nós. mas existe essa equipa permanente, diria. Na verdade existe uma comissão, nós não a colocamos assim de forma como comissão, porque como nós somos regulados pela CMVM, existe uma data de processos que nós temos que implementar. Existem pessoas que têm que estar responsáveis pelo fundo e dar a cara ao regulador. Portanto, existem alguns custos que nós temos para manter o fundo a funcionar. E esses custos vão ser suportados pela Angels Way e pelos investidores que investem na Angels Way. Portanto, na verdade, nós nem vamos levantar 1 milhão de euros, é 1,2 milhões de euros o fundo, sendo que 200 mil euros é para custos durante 10 anos. Um, qual é que é a diferença? Epá, é que se não gastarmos os 200 mil euros em custos, o dinheiro volta para os investidores ou fica disponível para investir, né? Portanto, o objetivo do dinheiro é mesmo só para pagar advogados, questões financeiras, processuais, etc. Certo. Aqueles custos fixos inerentes à criação Exato. do próprio fundo. Desde logo, houve aqui uma necessidade regulatória, de alteração regulatória, não é? Porque não era permitidos os tickets tão baixos, não é? É, Quais é que foram as alterações que foram necessárias portanto, que tivessem houve rendimentos uma a data de alterações na nova lei, mas essencialmente a alteração que nos interessava mais é que havia uma limitação de qual é o ticket mínimo que tu podes colocar num fundo de investimento. Portanto, tu, como pessoa, se quer colocar dinheiro num fundo de investimento, o mínimo que eu podia fazer era um ticket de 50 mil euros. Portanto, como nem toda a gente tem 50 mil euros para pôr num fundo, e estamos a falar de um fundo mais pequenino, porque fundos grandes tens, o mínimo são 100, 250, meio milhão, depende dos fundos, do tamanho do fundo. E portanto, no nosso caso, nós precisamos de baixar esse valor. E felizmente, timing certo, a lei agora prevê que não existe valor mínimo, porque o valor mínimo é 1 euro, simbólico, e nós precisávamos que o mínimo fosse 1.200 euros para conseguir trazer as pessoas por esse valor. Portanto, essa era a alteração que nós estamos à espera, já está aprovada, já está a ser implementada. Pronto, estas coisas processuais demoram um bocadinho, certo? estamos nesses processos, mas essencialmente o que nos está a bloquear neste momento são esses processos acabarem, sermos aprovados e podermos iniciar a operação legalmente, com tudo em ordem. Certo. Ou seja, eu, enquanto possível investidor, no fundo, qualquer pessoa vai ter qual é que vai ser o modelo de governação? Isto é, eu posso, enquanto investidor, e sou até aconselhado, ou sou de alguma forma Incentivar. incentivado exatamente a trazer empresas para dentro do negócio para serem avaliadas. Qual é o estágio, no fundo, que a empresa tem que estar, não é? Portanto, estamos a falar de empresas, estamos a falar de empreendedores. Qual é ali o perfil de entidade que se procura para ser investida e se o papel do investidor é também este, não é? Ou seja, trazer às vezes aquelas empresas, empreendedores, em função da resposta, que possam estar muitas vezes escondidas, entre aspas, não conheçam bem este meio. Existe um perfil da empresa, ou seja, são empresas de determinados setores de atividade. Qual é que é o perfil aqui, o modelo, no fundo, de governance destes temas? Eu acho que tu acertaste exatamente no ponto fulcral. Portanto, um dos nossos objetivos é também criar a maior rede de scouting em Portugal. Portanto, o objetivo da Angels Way é investir na primeira ronda de investimento das empresas, idealmente startups. Portanto, estamos a olhar para empresas que pretendem fazer pelo menos 2 ou 3 ou 4 rondas de investimento na sua vida para crescerem. Só empresas que estão à procura deste tipo de rondas é que faz sentido para um investidor como a Angels Way investir. O tipo de empresas nós decidimos não limitar, por uma razão simples. A Angels Way só se vai focar em empresas em Portugal, empresas sediadas em Portugal. Pá, em Portugal não é um mercado gigante, não temos assim tanto deal flow e tantas empresas boas a aparecer em áreas específicas. Quer dizer, só vamos investir em coisas na área de insurtech, de seguros, né? Pá, em 10 anos, se calhar, nós não conseguimos encontrar 20 boas empresas para investir na área de seguros. Então, nós decidimos manter a coisa aberta para a própria comunidade decidir e curar o caminho que nós queremos seguir. Portanto, nós acreditamos que vamos investir em startups, primeira ronda de investimento, altamente tecnológicas, que estão a fazer um produto ou um serviço para fazer algo melhor na sociedade, para resolver algum problema.
exatamente quais são as empresas que nós vamos investir. Está a cargo dos investidores. Portanto, todos os investidores têm um direito de voto, e para todas as empresas que vêm para a Angels Way, eles podem votar se acham que nós devemos investir ou se acham que nós não devemos investir. Outro pequeno truque que nós fizemos foi baixar o ticket de investimento. Portanto, o ticket que a Angels Way pretende fazer, o montante de investimento são 50 mil euros, e por norma 50 mil euros não é suficiente para uma primeira ronda de investimento. Por norma, em Portugal, as rondas são acima dos 100 mil euros, a primeira ronda. O que significa que nós nunca vamos conseguir ser os únicos investidores nessa empresa. Isto também nos ajuda um bocado a trabalhar o funil para as empresas que vêm ter connosco, já serem há empreendedores que tenham tido a capacidade de falar com outros investidores ou convencido algum business angel que quer entrar e, portanto, dá-nos também já alguma segurança que não estamos a investir assim um bocado às cegas, mas estamos a seguir já com players do ecossistema que cobram os tais management fees e que têm grandes equipas altamente competentes a analisar deal flow e empresas para investir. E, portanto, o que nós queremos trazer para a mesa é um ticket de 50 mil euros, mas mais de 500 pessoas em várias áreas com diferentes experiências que podem aportar valor ao teu negócio, que na fase inicial nem é tanto dinheiro. Né? É encontrar os modelos certos, encontrar os canais certos, pensar sobre a forma como a área onde tu estás a trabalhar funciona e encontrar os hacks onde tu queres entrar. E para isso, pessoas com experiência nas áreas conseguem te dar ideias que tu se calhar não estavas a ver. E é esse valor que nós queremos trazer, a estas pessoas todas. Em termos de governança, é simples, existe uma equipa de management, da qual eu faço parte, que são os Angel Promoters, que dão a cara com a CMVM, que assinam as papeladas, e todas as outras pessoas são Angels que votam em todos os processos da Angels Way. Portanto, vamos investir, votar. Vamos vender, votar. Vamos mudar as regras, votar. Portanto, essencialmente é democrático, incluindo os cargos de direção. Os Angel Promoters que dão a cara também têm um termo de 3 anos e ao fim de 3 anos há eleições. Portanto, é quase bastante democrático, digamos, o Certo. governance. Esses Angels Promoters são selecionados em função de cada investimento, ou, portanto, ou existirão essas pessoas. Isto é, e não sei se podemos ir ao detalhe aqui de Podemos, informações, podemos. se às vezes não pudermos, Não, não, tranquilo. avisa. Mas basicamente, portanto, quem traz desde logo quem identifica determinada empresa que depois a comunidade vai votar, se essa empresa for investida, essa pessoa ou conjunto de pessoas vão ter um papel mais ativo na equipa de gestão daquela empresa, certo? Correto. Portanto, as pessoas, management team que eu estava a falar é do fundo em si, portanto, da Angels Ok, Way. ok, Mas depois, para cada projeto, a pessoa que traz o projeto para ser investido, e se for aprovado, ele torna-se o Angel Father, portanto, o padrinho daquele projeto dentro da Angels Way, e a partir desse momento ele vai acompanhar a empresa durante o tempo de vida da empresa. Ok? ok, Porque nós, uma das coisas que temos na Angels Way é não é possível submeter projetos na Angels Way simplesmente indo ao site. Portanto, a única forma de um projeto ser submetido para o fundo Angels Way tem que ser através de um angel. Portanto, ok. só um angel da Angels Way é que pode dizer assim: tu, empreendedor, anda lá, vou-te submeter aqui. Ok? Portanto, cada angel, no fundo, responde e tem uma responsabilidade perante as empresas que traz. E também acho que as pessoas no início vamos ter muita coisa e depois vamos conseguindo afinar, as pessoas vão percebendo o tipo de empresas que nós estamos mais à procura, que a comunidade procura mais, e portanto vamos conseguindo afinar o tipo de deal flow que cada angel traz. Mas isso faz parte do nosso modelo de incentivos, que é quando tu trazes uma empresa e essa empresa é investida, não só tu tornas-te o angel father, portanto, o padrinho desse projeto, como tu recebes uma comissão quando o fundo tiver sucesso. Portanto, quando daqui a 10 anos nós formos vendendo as empresas, todo o dinheiro, até 1 milhão de euros, é devolvido aos investidores e depois todas as pessoas que fizeram tarefas ganham uma percentagem extra e o dinheiro acima de 1 milhão de euros é distribuído com as percentagens novas. E portanto, trazer empresas ganhas um prémio, acompanhar empresas e ajudar empresas também ganhas um prémio. Portanto, existem uma data de tarefas dia a dia do fundo que, em vez de pagarmos com management fees, tentamos alinhar os incentivos dizendo: olha, pá, se isto correr bem, vais receber no futuro, Certo. né? Mas só Sim, quando todos recebermos. Né? sim. Sim, e esse é também provavelmente o espírito da comunidade, não é? Será um Claro. bocadinho nessa lógica. Há pouco quando falavas que os 500 potenciais investidores depois farão parte da gestão, da votação da empresa, isso vai até que detalhe, isto é, um, quem é que os 500 hipotéticos investidores farão votação para o modelo de governação do fundo ou das decisões de cada uma das empresas?
investir. Ok, essa é uma excelente questão, porque realmente para um empreendedor estar a lidar com um investidor que tem 500 Exato. pessoas é uma Foco. loucura. Exato. Pronto, como é que nós resolvemos isso? Resolvemos isso criando aquilo que nós chamamos as equipas de suporte. Portanto, cada projeto investido depois vai ter uma equipa de suporte dedicada para esse projeto, feita por pessoas da Angels Way. Essa equipa de suporte é nomeada pela comunidade. Vamos imaginar que nós investimos numa empresa na área de frigideiras, está a fazer frigideiras, agora sempre o exemplo da frigideira por causa do Bitalk, Exato. está a fazer frigideiras, nós vamos procurar na comunidade pessoal, quem é que tem know-how de frigideiras? Quem é que gostava de trabalhar com estes empreendedores? Portanto, 3 ou 4 pessoas podem se candidatar a fazerem parte dessa equipa, vão receber um prémio também por estarem na equipa, e depois a comunidade vota sobre quem são as pessoas que vão representar a Angels Way, e essas são as pessoas que vão estar em contacto direto com os founders desse projeto. Portanto, um total, vamos ter 20 equipas de suporte. Há pessoas que podem estar em mais que uma, obviamente. Uhum. Vamos ter as 20 equipas de suporte que vão estar a trabalhar diretamente com os projetos a que estão alocadas e depois essas equipas é que são responsáveis por tentar beber o know-how e a experiência dos restantes Angels. Não é? Portanto, se a empresa agora que está a vender frigideiras tem um grande desafio de SEO e precisa resolver um problema de SEO, não é? Provavelmente essa equipa consegue vir à Angels Way e dizer, pessoal, que há alguém aqui que trabalha em SEO, tem experiência, podem fazer uma call com os founders para lhes dar umas dicas, para lhes dar, etc. Portanto, é a responsabilidade da equipa de suporte fazer essa ligação. Certo. Quanto às votações, epá, nós gostávamos que toda a gente votasse, sabemos que isso não é realista, e, portanto, obviamente funciona numa lógica democrática. Quem não vota está a delegar o seu poder de decisão a outras pessoas para tomarem a decisão. E, portanto, as regras são bastante bem estabelecidas. Portanto, estavas a perguntar se podíamos falar sobre isto. Para estar na internet, wiki.angelsway.pt, está lá tudo explicadinho até o mais ínfimo pormenor de como é que funciona o governance da Angels Way. O que é que os Angels podem fazer? Podem mudar o governance, né? Portanto, se nós chegarmos à conclusão e dizemos, epá, pessoal, 50 mil euros não é suficiente, a gente devia aumentar o ticket para 75 mil euros. Ou, pá, 6 dias para tomar uma decisão é muito lento, se calhar devemos fazer em 3 dias. Portanto, todas estas alterações podem ser propostas pelos Angels, votadas e, se aprovadas, são implementadas no governance do fundo. Se não, é como nós definimos no início. Ok, ok. Para os investidos, portanto, já percebemos que mais do que os 50 mil euros, não é? Eu diria que o principal ativo, ou um dos principais ativos neste tipo de empresas, nas empresas que poderão vir a procurar, e a minha questão é perceber, na tua perspectiva, ok, quem é que faz sentido vir até a Angels Way, apesar de já teres mencionado que não basta vir ao site e subscrever, portanto, necessita de ser trazida ou puxada por alguém, entre aspas. Mas a questão é, para além dessa, a minha questão é, ok, para além dos 50 mil euros, uma das mais-valias é, parece-me, de forma clara, a comunidade, não é? Ou seja, o facto de alguém ter, como dizias há pouco, ok, o nosso desafio neste momento é em matéria de SEO. Seguramente que no meio daquelas 500 pessoas haverá uma, duas, cinco, 10, o que for, pessoas especialistas no tema. Ou seja, no fundo, para quem está a começar é importante ter essas ferramentas que estão à mão, não é? Que muitas vezes na vida de uma startup tem poucos recursos, portanto, sabendo que um dos principais recursos, que é o tempo, também escasseia, porque são muitos problemas a acontecer ao mesmo tempo, aqui há provavelmente esse grande ativo, não é? Que é a comunidade. Imagino que também já tenhas a percepção, já algumas empresas eventualmente terão, algumas pessoas, empreendedores, pessoas que estão ligadas a startup, já tenham dado algum tipo de feedback sobre este fundo. Ou seja, para quem é que tu achas que faz sentido, para que tipo de empreendedores ou de empreendedores já com a sua startup criada devem recorrer, ou bem, de forma indireta, à Angels Way? O que é que podem ver aqui, para além disto que eu possa ter eventualmente dito? Uma vez que também falamos no início, quer dizer, 50 mil euros é um valor provavelmente baixo para as empresas com o potencial perfil que se procura, não é? E como dizias, a ideia até é eventualmente entrar em parceria, isto é, ao mesmo tempo que outros players possam estar a entrar. Ou seja, isto tem uma questão um pouco extensa, mas eu acho que percebeste um bocadinho a ideia. Quais são Percebi. os investidos, os potenciais investidos que poderão fazer sentido vir a jogo, digamos assim? É assim, idealmente eu acho que nós nos devemos colocar ou posicionar no mercado como o primeiro investidor. Ou seja,
não é o primeiro investidor que é o único investidor, mas é um dos investidores que entra na primeira ronda de investimento. Não é? Como disse no início, idealmente nós não entramos sozinhos. Eu acho que uma empresa que esteja a levantar só 50 mil euros e vier fazer um pitch Angels Way, provavelmente não irá passar, porque o risco está todo do nosso lado. Né? Nós estamos à procura de empresas que estão a levantar 100, 150 mil euros e que têm ou outros investidores com quem já falaram, ou então uma das coisas que podem vir buscar em Angels Way é literalmente essa exposição. Portanto, os angels que fazem parte da Angels Way não são só pessoas random do mercado, são pessoas que são ativas no ecossistema. São pessoas que, alguns são business angels, eles próprios investem, outros estão a trabalhar em fundos de venture capital, que também têm dinheiro para investir, outros trabalham em grandes empresas e também procuram fornecedores ou clientes. E, portanto, existe uma panóplia tão diferente de pessoas e cargos que o valor poderás encontrar lá, seja de investimento, seja de encontrar clientes, fornecedores, canais de distribuição, ou mesmo esta bolsa de experiência, que no fundo é o que é Angels Way. Uma bolsa com mais de 500 pessoas que têm experiência em áreas tão diversas, não é? Tu, como um founder que estás a levantar a tua primeira ronda de investimento, vamos admitir que estás a levantar 100 mil euros. Por que não teres um investidor que não só te traz todo este know-how e esta experiência das pessoas, mas também te dá os 50 mil euros para tu fazeres a tua ronda, que tu precisas do dinheiro, né? Precisas do dinheiro para crescer a empresa, e ainda tens acesso a estas pessoas todas e esta exposição, que a verdade é que tens de repente 500 pessoas que são teus investidores, não é? Qualquer pessoa da Angels Way passa a ser também investidor na tua empresa e, portanto, tem interesse que tu tenhas sucesso, portanto, tens 500 pessoas em Portugal a trabalhar contigo. Pá, eu acho que tem um valor muito, muito grande, não é? Só, já para não falar que entras numa comunidade que obviamente tens, pá, és uma startup investida pelo fundo e portanto toda a comunidade também tem interesse em gravitar à tua volta e trazer-te valor e tentar-te ajudar a crescer. Portanto, eu acho que não vejo nenhum senão, portanto, respondendo à tua questão de forma ao contrário, não vejo nenhum senão de seres investido pela Angels Way. Só vejo prós. Certo, Portanto, why not? certo. Esta solução, conheces alguma solução semelhante noutro país? Ou seja, isto é algo que se faça noutros locais? E o facto de não se fazer ainda em Portugal, não se ter feito ainda em Portugal, também é uma área que tem vindo a crescer, não é? Nos últimos anos. Eu sei que nos últimos 10 anos, há 10 anos praticamente não se falava nisto em Portugal. Não é? Isto é algo que já se faz noutros sítios. E o facto de só aparecer agora em Portugal, portanto, então, assim, tem um bocadinho a ver também com a nossa falta de, e aqui já estou a assumir esta questão, a nossa falta de cultura de literacia financeira, ou seja, na nossa cultura não é assim tão habitual as pessoas, do ponto de vista pessoal, né, investirem o seu dinheiro para além pelas coisas sem risco, digamos assim, sem serem Eu acho que certificados da sim. Forro e Posta Price. É um mix do que tu estás a dizer. Também temos que terem atenção que até há uns meses atrás isto nem era possível. Portanto, como o investimento mínimo eram 50 mil euros, tu juntares 500 pessoas a investir 50 mil euros é trabalhoso. Portanto, tens que falar com muitas pessoas para conseguir tickets de 50 mil euros dessas pessoas todas. O facto de nós baixarmos o ticket se torna muito mais acessível. Não é? Tu tens que investir num fundo 1.200 euros, ou tens que investir 50 mil euros é completamente diferente. Portanto, o facto de ser mais acessível, eu acho que só foi possível agora graças à lei. E portanto isso simplifica a entrada de novas pessoas. A iliteracia financeira é sem dúvida um grande problema em Portugal. Aliás, nós estamos no top da Europa, no top bottom da Europa, e acho que temos evoluído muito. E cada vez mais as pessoas ouvem falar em startups, e o ecossistema está a crescer, e portanto as pessoas começam a ficar curiosas e também querem entrar neste modelo de investimento e perceber o que é. Em geral, no mundo, do que nós tivemos a investigar, existem alguns projetos. Um, não vimos nenhum com esta dimensão, portanto, nem tanto em relação ao dinheiro, eu acho que tem a ver mais com as pessoas. Portanto, normalmente um ticket não é tão baixo. Tens algumas alternativas nos modelos de crowdfunding e esse tipo de coisas, não é? Mas é uma lógica diferente, portanto, tu estás sozinho a escolher as empresas onde queres, tu podes ir a um crowdfunding e investir menos de 1.200 euros numa empresa. Pá, mas não tens palavra, pá, não vais falar com o founder, não vais ter nenhuma call com o founder, és um investidor numa lista grande, não é? E vais receber os reportes, e eventualmente quando houver uma venda, tens ganhos com isso. Mas não participas ativamente no dia a dia, que é o que tu queres aprender. Uh, Existem algumas coisas muito semelhantes, ou eu diria bastante parecidas, é no mundo Web3, com as DAOs, né, as Decentralized Autonomous Organizations, portanto, essencialmente em cima de blockchains, com smart contracts, as pessoas juntam criptomoedas e depois todos juntos investem esse bolo de criptos que juntaram em determinados
bens digitais. Essencialmente, tens coisas muito grandes na área, por exemplo, de NFTs, não é? Portanto, pessoas que se juntam para comprar NFTs caros. Existe muito em Web3, mas o problema do Web3 para nós é que está no mundo Web3. Portanto, está na bolha do Web3. Estás no mundo cripto, estás a tirar criptos, estás a investir criptos. E nós o que queríamos fazer era usar essas dinâmicas, que nós achamos que tem um super powerful, né? Portanto, são muito fortes quando tu juntas estas comunidades que estão a trabalhar para um bem comum. Mas trazê-lo para o mundo Web 2, para o mundo mais real, o real-verse, em que estamos a angariar dinheiro, euros, e estamos a investir euros, né? E estamos no sistema financeiro atual a investir esses euros, mas usando técnicas de organização do mundo Web3. E por isso a Angels Way corre em cima de uma blockchain. Tudo o que acontece no fundo da Angels Way, todos os custos são registados na blockchain, para as pessoas terem a segurança de que toda a informação que lá está não foi adulterada. Né? Portanto, a partir do momento em que nós escrevemos algo na blockchain, a única forma de mudar aquilo é destruir a blockchain, todo aquele bloco e reconstruir. Né? E, portanto, tens essa segurança de que os dados são autênticos e tens a segurança de que as votações são executadas através de código. Portanto, quando toda a gente vota e é aprovado, pá, está aprovado. Não dá para dar a volta àquilo. Portanto, existem algumas coisas em Web3, existem algumas coisas no mundo VC já um bocadinho alternativas, mas normalmente são menos pessoas, mesmo que possa até vir a ser mais dinheiro, são muito menos pessoas. Como nós estamos a montar a Angels Way, eu não conheço. Sei de um ou outro projeto que tentaram fazer coisas semelhantes, mas entretanto não funcionou. Mas o único paralelismo que eu vejo de coisas mesmo a funcionar é em Web3. E é um bocado a nossa inspiração, trazer esse alinhamento de incentivos para este mundo, para o mundo real. E por isso, pá, eu acho que simplesmente o que vai acontecer é que vai haver cada vez mais. Portanto, Certo. nós somos claramente, podemos ser o primeiro, mas de certeza absoluta que não vamos ser o último. Quando falas em blockchain, neste caso, porque esse é um tema que ainda assusta algumas pessoas, falas em blockchain na lógica de ajudar, no fundo, a gerir, não é? Ou seja, do ponto de vista de plataforma tecnológica, digital, portanto, de digitalização da informação, ou seja, as empresas investidas, como dizias há pouco, podem ser de qualquer área, não é? Ou seja, aqui é, no fundo, só usar o sistema da blockchain como tecnologia, não é? De forma Nós, na verdade, estamos a usar a blockchain como uma base de dados, não é? Que te dá a segurança de que os dados que lá estão não foram adulterados. Não é? E à medida que o fundo vai evoluindo, os blocos têm um timestamp, consegues andar 2 anos para trás, ver o bloco no dia X e saberes exatamente o que aconteceu na comunidade naquele momento. Não estamos a falar de tokens. Portanto, o mundo Web3, o mundo da blockchain, tens para além da tecnologia blockchain, em cima da tecnologia blockchain está assente um sistema de tokens, que é os conhecidos Bitcoin, Ethereum, etc. E esses tokens têm flutuação, a quantidade de tokens que existe no mercado também vai mudando, né? Consoante isso tens inflação ou deflação. No caso da Angels Way, nós estamos a fazer um espelho do que tu tens no mundo real, segundo a CMVM. Portanto, tu, João Pedro Pinto, tens X participações no fundo Angels Way, né? Imagina, 10 participações no fundo Angels Way. Então, no mundo blockchain, tu vais ter 10 tokens na nossa blockchain. Mas esse token não vai andar para cima e para baixo. Para que é que tu tens o token? Para votar. Que é para quando tu fores votar, tu dizer assim: olha, estou aqui, sou o João, eu investi, tenho aqui os meus tokens, portanto eu tenho direito a votar. E vocês vão contar os meus votos. Portanto, nós usamos o mundo Web3 um bocadinho adaptado a esta sim. realidade. Inclusive, a blockchain que usamos é privada. Nem sequer é uma blockchain pública. Por questões de GDPR e partilha de dados, nós não podíamos manter toda a operação em cima de uma blockchain pública que qualquer pessoa pudesse ver. Portanto, temos uma blockchain mais privada. Certo. Ou seja, no fundo, também para descansar aqui eventuais não crentes nos temas da blockchain e tudo, tudo que depois está aí associado, no fundo, o que esta tecnologia permite é basicamente não vir atrás, sei lá, adulterar um documento, uma ata de uma reunião, o que quer que seja, porque a partir do momento está fechado, e portanto não é permitido um ano depois ou dois vir atrás adulterar documentos ou o que quer que seja, que é uma coisa que acontece com frequência no mundo real, digamos assim. Né? Yeah. Portanto, é desse ponto de vista. Há pouco falavas, portanto, de 50 mil euros. O fundo terá mais ou menos uma dimensão, uma profundidade de 1 milhão de euros. Estamos a falar aqui mais ou menos 20 empresas. Isto são, ou 20 investimentos em empresas. Estamos a falar de investir isto tudo de uma vez, entre aspas. O tempo, portanto, previsto do fundo é de 10 anos. Ir investindo, os 10 anos é entrar e sair. Qual é que é mais ou menos a expectativa? Existe
sei lá, um objetivo do número de empresas investidas por ano, ou isso é de acordo com aquilo que for aparecendo e que fizer sentido? Alguns objetivos nesse sentido? Portanto, nós colocámos 10 anos porque é o período típico do fundo de Venture Capital. E porque existem custos associados, os tais custos fixos que estávamos a falar, que já agora nós estimamos em 200 mil euros em 10 anos, que são à volta de 20 mil euros por ano. Um, mas isso é indiferente do montante que nós estamos a angariar. Portanto, se o fundo fosse de 100 milhões, os custos eram a mesma 200 mil euros. Não é? E portanto, a razão por estarmos a fazer um milhão é para termos um bocadinho menos gente no início. Portanto, temos que também aprender a lidar com 500 pessoas, acho que é importante. Nós planeámos para estes 10 anos, isso significa que tudo está feito para o fundo durar 10 anos. Portanto, normalmente no fundo tens a primeira parte do fundo, os primeiros 5 anos, que é para investir, e os últimos 5 anos para desinvestir. Desinvestir é encontrar compradores para a empresa que tu investiste, ou encontrar algum comprador para a parte que tu tens da empresa, ou se tudo correr excelentemente bem, a empresa fazer um IPO no stock market e ganhar dinheiro assim. E, portanto, está planeado para os 10 anos, e significa que vai ser 10 anos? Não. Pode mudar mais uma vez. Idealmente, eu gostava que nós investíssemos tudo nos primeiros 3, 4 anos, porque quanto mais tempo demorarmos a investir, menos tempo temos para a empresa valorizar e nós sairmos. Portanto, idealmente, nos primeiros 5 anos nós conseguimos investir tudo, mas isso não limita ao fim do fundo. Nós podemos, em comunidade, decidir, pessoal, olha, já investimos 1 milhão de euros, já investimos na 20 startups, isto até está a correr bem, bora ir buscar mais 2 ou 3 milhões. Né? E podemos abrir parte do capital. Nós agora estamos a fazer 1,2 milhões de euros por 1,2 milhões de euros de avaliação, estamos a fazer 100% de diluição. A seguir podemos ir levantar 3 milhões de euros com, por exemplo, 6 milhões de avaliação. E estamos a diluir 50% dos investidores iniciais, e com isso aumentamos o montante que temos para investir e podemos continuar a investir em mais empresas. O limite temporal é um limite fictício que nós criamos só para termos uma baliza de custos. Mas na realidade este fundo pode durar os próximos 100 anos, se nós Certo. assim o decidirmos. É um fundo evolutivo, no fundo, não é? É um Passando fundo aqui. evolutivo e acima de tudo também nós queremos provar e mostrar de que conseguimos trazer mais valor, ok? E portanto nós precisamos de investir, como Angels Way, temos que investir em alguns founders para eles sentirem o poder da comunidade, sentirem que trazem valor, ou não, né? E se trouxerem, pá, isso vem cá para fora, né? O nosso ecossistema não é muito grande, as pessoas falam umas com as outras, os founders conhecem-se uns aos outros. Muitos founders estão na Angels Way, também é esse o objetivo. E portanto acredito que à medida que formos passando os anos, vai haver outra geração de founders, outra geração de investidores que também vão querer fazer parte da comunidade. Aí temos que encontrar a forma de se calhar também trazê-los para a Angels Way, ou não. Portanto, Certo. acima de tudo é uma decisão nossa como Angels. E nesta evolução, está prevista nesta evolução ou eventuais outros fundos, acompanhar, ou seja, como dizes há pouco, este ticket é o ticket inicial, as empresas vão crescer, vão valorizar, e, portanto, vão continuar a levantar capital, não é? Em contas cada vez maiores, em teoria, não é? A ideia é ficar por aquele investimento pelo ticket inicial, ou poder eventualmente, através deste outro fundo, de alguma forma relacionado com a Angels Way, acompanhar depois rondas maiores. Ou isso não Essa é, está. epá, essa é uma excelente pergunta e eu acho que é uma das grandes questões que está na nossa cabeça, tem a ver com os follows. Portanto, para quem não conhece a vida de uma startup, o investidor quando entra, vamos imaginar, nós investimos 50 mil euros, ficamos com 5% de uma empresa. Quando a empresa for levantar a ronda seguinte, levantar 1 milhão de euros, nós, como quem tem 5% de investidor, vamos diluir. Portanto, nós, como os founders, diluem para o novo investidor entrar. O que é que os investidores podem fazer para não diluir? É fazer o chamado follow. E, portanto, têm que meter um ticket, que normalmente é equivalente à porcentagem que eles têm. Portanto, se for uma ronda de 1 milhão e tiveres 5%, deve ser 50 mil euros. Tens que meter mais dinheiro para tu não diluires. E na Angels Way nós não temos follow. Portanto, não temos dinheiro previsto para follows. Mas nós temos dinheiro e, como comunidade, podemos tomar essa decisão e dizer: olha, vamos abdicar de investir em mais uma empresa e vamos usar esses 50 mil euros que era para uma empresa nova para fazer follow naqueles gajos porque ele está a correr mesmo bem e nós acreditamos mesmo naquilo. É uma possibilidade, está completamente em cima da mesa e eu acho que eventualmente alguma coisa desse género vai acontecer. Ou então, passamos naquela que estamos a falar ainda agora, que vamos levantar uma ronda um bocadinho maior para termos ainda mais dinheiro e vamos utilizar também esse dinheiro para fazer follows e não diluímos nas empresas que as coisas estão a correr bem. Uh, Pá, estamos a testar, né? Certo. Nós não temos as respostas. Eu acho que um follow vai ser importante. Nesta fase, penso que não é o mais importante para nós, até porque uma empresa depois de levantar ainda temos mais 12, 18 meses, 24 meses, dependendo, para tomar a decisão se queremos fazer um follow ou não. E portanto acho que temos tempo para, como comunidade, evoluirmos e percebermos qual é que é o espaço que queremos ocupar. Mas é sem dúvida uma questão super pertinente e
Pá, é uma questão que temos pensado muito. Ok. Uh, E a propósito disso, portanto, para quem se quiser inscrever como investidor, digamos, na comunidade, estão ainda a aceitar inscrições, não sei se este é o termo mais é o indicado, pré-registro. Nós usamos a palavra pré-registro. pré-registro. Está ainda disponível, não está. Quando é que isto arranca, na verdade, não é? Porque houve aqui esta questão de regulamentar, que já falámos, que foi necessário haver aqui algumas alterações, esperar que existissem essas alterações para que o fundo se pudesse formalmente criar. Qual é que é o cronograma aqui, o timeline deste fundo? Ok. Portanto, infelizmente o timeline não depende de nós. Portanto, do nosso lado, em termos tecnológicos, temos as coisas prontas. Em termos pré-registro, temos pessoas suficientes para angariar o dinheiro, os 1,2 milhões que queremos angariar. Temos até um bocadinho mais. Isto porque nós acreditamos que há muitas pessoas que querem, mas depois não vão avançar, infelizmente. E portanto temos até um bocadinho mais que isso. Continuamos a aceitar pré-inscrições porque colocamos a hipótese de diminuir o ticket máximo. Portanto, neste momento o mínimo é 1.200 euros, o máximo é 12 mil. Se nós quisermos acomodar um bocadinho mais pessoas, podemos diminuir as pessoas que queriam meter 12 mil e dizer, olha, o limite agora é 9.800, que é para darmos aqui mais espaço para outras pessoas entrarem. Portanto, também temos essa hipótese em cima da mesa. O que é que nos está a parar neste momento? Portanto, a lei já foi aprovada, como eu disse, já foi aprovada em Conselho de Ministros, mas agora é preciso transpô-la para a lei portuguesa, não é? Portanto, todos os organismos que tratam dos vários processos têm que implementar as novas regras. É disso que nós estamos à espera, que tudo seja implementado e nós possamos submeter a papelada toda direitinha no regulador. O que é que eu gostava? Eu gostava que acontecesse alguns em junho, julho, mas não depende mesmo de nós. Depende de quanto tempo é que este processo vai demorar de aprovação, questões é que se vão ser colocadas que nós não estamos a ver. Uh, Até ao final do ano está de certeza absoluta. Nem tínhamos que arranjar outra forma legal de o fazer, que temos algumas alternativas, mas gostávamos de o fazer o mais clean possível, diretamente de fundo, sem questões à volta. Eu acho que vai acontecer alguns no verão. Até lá, nós vamos aceitando pré-inscrições. Portanto, as pessoas podem se pré-inscrever em angelsway.pt ou diretamente em join.angelsway.pt, escolher o ticket que querem investir, partilhar o seu perfil de LinkedIn, também para nós percebermos em termos geográficos onde é que a pessoa está, em termos profissionais, para termos o máximo de diversidade. Portanto, continuamos a aceitar inscrições, continuamos a classificar as pessoas e a tentar ter espaço para que o máximo de pessoas que queiram investir possam investir. Nem que isso tenha que se diminuir o ticket, porque eu acho que acima de tudo é importante termos mais diversidade, ter pessoas que. Porque eu sei que há muitos angels que gostavam de ter mais que 12 mil euros. E penso que esses próprios até vão ficar chateados comigo e dizer, ainda estás a baixar mais, eu queria pôr mais. Não, mas aqui o objetivo é ter mais pessoas e não ter tickets muito grandes e não concentrar o voting power em pessoas que metem tickets maiores. Né? Portanto, está aberto, quem se quiser para inscrever, angelsweb.pt, estejam à vontade. Basicamente está tudo pronto para arrancar, falta só bem, o habitual em Portugal, não é? Que são as Mas questões é normal, não burocráticas. é? É complexo, houve uma alteração de lei, eu percebo. Demora o seu tempo. Certo. Nós vemos, e estou a fazer esta reflexão porque nós vemos maioritariamente as VCs, não é? Investem em empresas, em empresas que têm uma base tecnológica. Hoje, praticamente, não é? São as empresas investidas, se olharmos no mercado nacional, é sobre tudo isso. Podemos dizer que este será o principal foco, ou uma empresa tradicional, como no início mencionavas, que vocês investem, por exemplo no Licip, também poderá, certo, poderá vir a jogo, não é? Porque já percebemos que isto é bastante democrático, mas possivelmente face ao perfil, e eu imagino que conheças bem o perfil de várias pessoas, de vários investidores que aqui vão estar envolvidos, existirá provavelmente esta aptidão maior para a área de negócios de base tecnológica. Eu acho que sim, acho que disseste exatamente da forma como eu diria. Portanto, existe a abertura para irmos para outras áreas, mas é uma probabilidade muito alta nós focarmos na questão tecnológica. Isto porquê? Por uma questão de lógica financeira do próprio fundo. Portanto, quando nós estamos a investir 50 mil euros numa empresa, nós temos que ter noção que só esse investimento, a ter sucesso, deve conseguir pagar o fundo todo e ainda dar lucro aos investidores. Essa é a lógica da Power Law do Venture Capital. Existem algumas empresas, poucas, que pagam todas as outras que falham. Portanto, e nós vamos ter essa questão, porque vamos olhar para um negócio mais tradicional, um cabeleireiro. Nós até podemos investir 50 mil euros num cabeleireiro com um novo conceito ali no centro de Lisboa ou do Porto. A questão é, quanto tempo é que nós vamos ter que esperar
para que esse cabeleireiro nos consiga distribuir em lucro 1,2 milhões de euros. Né? Portanto, para um cabeleireiro conseguir atingir esta maturidade ou este tamanho, a probabilidade é muito mais baixa versus usar uma startup tecnológica que através de tecnologia consegue escalar e atingir todo mundo. Né? E essa é a lógica porque os VCs acabam por investir em empresas tecnológicas, é acreditarem, basta uma delas ter sucesso e tornar-se mediana, isto paga-nos todo o fundo e ainda nos dá muito dinheiro de lucro. E portanto isso vai acabar por também fazer parte das discussões da Angels Way, não é? Quando nós tivermos projetos e tivermos a discuti-los, dizer, epá, pessoal, mas isto é bem da fixe, eu gosto bem deste cabeleireiro, epá, mas quando é que eles nos vão conseguir dar tipo 2 milhões de euros de retorno? Pá, isso provavelmente não vai acontecer, portanto, se calhar é melhor meter estes 50 mil euros a trabalhar ali naquela startup que está a criar nova aplicação que faz isto e aquilo. Lá está, vai ser uma discussão da comunidade e acho que vai ser uma discussão muito enriquecedora, até porque há pessoas que têm mais a lógica de startups e vão claramente puxar para a sardinha deles, outras pessoas que até vão dizer assim, não, mas a gente devia olhar mais para coisas de indústria, ou mais coisas deste género, e vão puxar para a sardinha deles, pá, e no final quem dita é a votação. Basta a votação, o pessoal vota, e a maioria é que vai decidir. Portanto, acho que isto vai ser um processo muito interessante de aprendizagem só nesta discussão para as pessoas todas que estão envolvidas. E nós acabamos por encontrar o nosso caminho, e vamos encontrar o nosso caminho. Da tua experiência, qual é que é o rácio de sucesso neste tipo de investimentos? Ou seja, aquilo que dizias, precisamente, haverá uma ou duas empresas que pagarão isto. Estamos a falar aqui, uma em 10, duas em 10. Eu sei que esta pergunta não tem O uma rácio resposta. é altamente subjetivo, mas o meu rácio é 1 em 20. Por isso é que a gente vai investir em 20. Exato. Basta uma Estás a ver? para pagar. Basicamente a lógica é essa. Acho que em 20 empresas que nós vamos investir, temos que escolher uma que seja winner. E essa winner vai pagar tudo. Certo? E depois o resto do valor foi criado pela própria comunidade e pela tudo Isso é aquilo que há de. incalculável. Exato. É incalculável, João. É incalculável esse valor, porque nós vemos pela comunidade OW, por exemplo, né? Pá, às vezes há aquela ligação e aquela conversa de 5 minutos, pá, que pode mudar completamente uma ideia que tu tens sobre um problema e ajudar-te a sair desse buraco, ajudar-te a encontrar uma alternativa diferente. É pá, isso valor. E é Certo. inquantificável, tu não consegues quantificar isso, estás a ver? Certo. E era aquilo que falámos, ou seja, a verdade é que há 10 anos não existia muito o mercado, não existia praticamente o mercado de VC em Portugal. Isso tem vindo, e não só o VC, mas era muito difícil para uma empresa captar investimento e financiamento, a não ser pelos meios tradicionais, não é? Banca, etc. Isso mudou bastante, de há 10 anos para cá. Também o perfil de empresas, eu não tenho agora dados, mas Portugal é dos países a nível da União Europeia que tem muitas startups de, de sucesso. Aliás, há uns tempos atrás tínhamos mais unicórnios, se pudermos pegar nisso como um indicador, vale o que vale, mas tínhamos mais unicórnios do que países como Espanha, Itália, salvo erro, França. Portanto, é um bom indicador, significa que muita coisa evoluiu desde então, mas também, na verdade, somos um país pequeno em que esta comunidade em que se interessa por estes temas não será tão grande assim, e portanto esta é provavelmente uma boa forma de juntar essas pessoas. Na verdade, somos, entre aspas, meia dúzia de pessoas, não é? No país, se calhar, dada a dimensão, esta é uma forma muito interessante de juntar essas pessoas. Bem, Tocha, acho que, bem, eu como investidor, ou potencial investidor, sinto-me esclarecido. Várias dessas questões, de certa forma, já imaginava as respostas, ou até já as conhecia, mas acho que é importante, acima de tudo, naturalmente, dar a conhecer a quem ainda não conhece o projeto, e a quem conhece algumas destas questões, imagino, espero que possam ter sido úteis para quem nos ouvir, para esclarecer também estas questões. Naturalmente que estarás, imagino eu, à disposição, eventuais questões que venham a surgir posteriormente. Aliás, depois a própria comunidade tem uma newsletter, tem calls que são feitas periodicamente, onde as pessoas podem entrar e fazer as questões. Portanto, no fundo, existe esta dinâmica, não é? Portanto, esta comunicação muito fácil de se ter e, portanto, também acredito que estarás disponível para qualquer questão adicional que venha a surgir. Olha, e do meu lado, resta-me agradecer-te uma vez mais por teres aceito o convite e por esta iniciativa que acho que é, de facto,
inovador a nível nacional e, portanto, Então, deixa-me só adicionar uma coisa em tudo o que tu gosto. disseste, que é, nós ainda estamos a começar os canais de comunicação, portanto, quando a Angelo estiver a funcionar, eu acho que a comunicação ainda vai ser melhor. Um, Estamos a aceitar pré-inscrições, mas assim que nós fecharmos o fundo e lançarmos o fundo, não há mais pré-inscrições. É só para clarificar, porque algumas pessoas pensam, daqui a um ano invisto. Não. A gente vai fechar agora. Quem tiver, entra. Quem não tiver, terá que esperar por uma eventualmente no futuro abrirmos outra call, se os investidores quiserem, né? Portanto, que Certo, alguém que esteja interessado, e se está interessado nos próximos tempos, convém inscrever-se, pá, porque quem está na lista é quem a gente vai bater e é quem a gente vai pedir o dinheiro, e assim que fecharmos o fundo, está fechado. certo. Olha, com essa questão fizeste-me suscitar aqui uma questão. Existe a possibilidade de haver um mercado secundário Hum. neste fundo? Vais, Isto, vais buscar as perguntas mais difíceis. Uh, Neste momento, não. Na nossa concepção e idealização, sim. A única coisa que nos pode travar aí poderá ser uma questão regulatória. ok, Portanto, ainda não fomos a fundo analisar esse tema. Penso que à partida não haverá problema. Não será feito seguramente nos primeiros meses. Portanto, obviamente, nós queremos investir para valorizar, né? Mas eventualmente eu acredito que seria interessante ter um mercado de secondaries em que o Angel diz: pá, a minha vida mudou, não quero, esta comunidade é espetacular, mas eu não quero fazer parte, porque a minha vida agora é diferente, eu gostava de vender isto a outra pessoa. Ou preciso do dinheiro, ou seja o que for. Eu gostava que isso acontecesse, não consigo garantir que vai acontecer, mas eu gostava que sim. é uma feature a avaliar-se depois terá Exatamente. na lógica Exatamente. do fundo evolutivo. Ok, olha, mais uma vez, muito obrigado e votos de maior sucesso para todos os Obrigado. teus Para projetos, nós. em Para nós particular, todos. exatamente, para nós todos. Também já Vá, estás no barco agora. um abraço, obrigado. Vá, obrigado, João.